Olá, pessoas lindas, maravilhosas aqui do Portal da Cidade de Mirassol. Hoje é o nosso dia, domingo, nosso dia especial. E eu estou aqui sim para convidar você para ouvir sobre esse assunto que tocou a minha semana. E eu escolho compartilhar com vocês algumas ferramentas que me ajudaram a lidar com essa situação. Eu vou falar sim sobre luto, eu vou falar sobre perdas de pessoas que nós amamos. Cada um tem a sua história. Eu passei por diversas perdas, a perda do meu pai e a da minha mãe me impactaram muito, de algumas pessoas que eu amava, mexeram muito com a minha vida. E essa semana eu fui me reconectando com esse momento, porque o meu tio, o irmão da minha mãe, veio a falecer no domingo passado. E por conta disso, eu escolhi compartilhar, dividir com vocês algumas ferramentas, alguns olhares que eu pude trazer para essa situação e lidar melhor com as minhas perdas e o que eu venho fazendo com os meus clientes, amigos pessoais que me ligam e falam assim: nossa, Milena, minha mãe tá doente, a minha prima, a minha avó, o meu marido, e como eu lido com essa dor enorme de ter uma pessoa que eu amo indo embora. Como é que eu faço quando isso está para acontecer ou quando acontece? E esse é um desafio grande, porque nesse momento parece que a gente ouve tantas coisas e eu escolhi trazer algumas coisas aqui para compartilhar com vocês, para que vocês possam aproveitar essas informações. A primeira que eu quero trazer aqui para vocês é entender o que você está sentindo. Você ter compreensão de qual sentimento que você tem no momento do agora, seja antes de uma perda ou depois de uma perda, te traz uma grande mudança. Por que isso acontece? Quando a gente está nessa situação, a gente passa por diversas percepções. Eu passei por montanha-russa de emoção, eu subia e mudava muito de emoção, oscilava entre tristeza e raiva muito rapidamente. Eram alguns dos sentimentos que mexiam comigo. Com outras pessoas vinha ansiedade, vinha insegurança. Cada um vai entender o que acontece com você. E quando você tem a compreensão de como estou agora, eu consigo ter ferramentas para lidar com os meus sentimentos. Porque sim, você pode ter tristeza, você pode ter raiva, você pode ter medo, insegurança. Esses sentimentos, eles fazem parte da nossa vida. Ficar constantemente nesses sentimentos é que é exaustivo. Então, o luto, cabe tristeza sim, cabe choro, cabe raiva sim, tudo bem. Preciso olhar para isso, lidar com isso e poder ter outros sentimentos. Então, essa é uma das formas que para mim fez uma grande diferença. Outra coisa que eu percebi é que, como a minha dor em algumas perdas que eu sofri era muito forte, eu congelei as minhas emoções, eu me desconectei de mim e eu buscava fugir da vida, da alegria, de diversas outras coisas e principalmente da dor para não sentir tanta dor. E você entender que você está num processo de congelamento, que você está fugindo da dor, que você não está encarando aquilo que precisa ser visto, é muito importante entender que a dor faz parte, poder lidar com ela e até quando ela é visceral, entender que você está se congelando e está deixando de viver sua vida ou de ter outros sentimentos. E nesse caso, eu indico você a buscar um profissional para te auxiliar nesse processo de vivenciar o seu luto, de lidar com a sua perda, para que você possa seguir na sua vida. Outra das coisas que aconteceu e que acontece é desapegar. É tão estranho, principalmente quando a gente convive com essa pessoa que partiu, ela morava na nossa casa, estava no mesmo ambiente que a gente sente falta de coisas como caminhar da pessoa, ou coisas que ela fazia pra gente, ou que a gente fazia pra ela, do som da voz, e a gente começa a ter apego a algumas coisas. Às vezes a gente se apega às roupas das pessoas, não consegue
liberar o guarda-roupa, as coisas que a pessoa usava, e você não tem mais uso para aquilo, e é uma coisa que você olha e você volta a se reconectar com a dor, você não desprende. A minha dica também é poder liberar no seu tempo, não tem que ser desesperadamente, mas cada um entende o seu ritmo, mas também desapegar de algumas coisas. E outros dos apegos que eu tinha será que eu podia sentir alegria? Será que eu podia rir tendo perdido uma pessoa que eu amava? Tendo vivenciado uma perda? Sentiu muita culpa. A culpa era uma das coisas que acontecia. Nossa, se a pessoa estivesse aqui nesse casamento, se a pessoa estivesse aqui nesse nascimento, se a pessoa estivesse aqui nesse momento agora, e aquilo me doía. Uma culpa de estar vivo, uma culpa de sorrir, uma culpa de estar vivendo a sua vida. Entender que cada um tem o seu tempo e que o tempo do outro era aquele, é um desafio grande. E olhar para as coisas novas que estão acontecendo, até uma gargalhada, até uma vontade de rir, sem se culpar por estar vivo, é uma vitória quando a gente está nesse processo do luto. Essa é uma das dicas que eu trago aqui. Uma coisa que eu ouvia muito era que com o tempo isso passa. E que tempo é esse? Uma semana, 2 dias, um mês, um ano, 2 anos? O tempo do seu luto é seu. O tempo do seu luto é seu. O luto do meu pai, eu me dei conta que eu fiquei quase 9 anos num processo de luto. E eu não percebi isso, eu busquei ajuda para poder lidar com isso. O luto da minha mãe já não foi tão sofrido, mas teve o seu tempo também. Cada um vai ter o seu tempo. As pessoas às vezes vão dizer que não vão entender a sua dor, não vão entender se você tá tempo demais ou se você tá tempo de menos. O importante é você ter formas de lidar com aquilo que você sente. E se ele se estender e você sentir que está muito dolorido, continuo trazendo essa informação. Busque ajuda, busque um profissional para te auxiliar nesse processo, para lidar com a sua dor, sim. É importante você ter pessoas capacitadas para te auxiliar com as suas perdas, para auxiliar com a partida das pessoas que você ama. Outra coisa que eu lembro que acontecia muito cada um vem te procurar, quer falar com você e você se afasta. As pessoas te buscam, querem estar próximas de você e talvez nesse momento você se isole. Olhe com cuidado esse isolamento, porque nós ainda estamos vivos. Mesmo que você precise de um momento de recuperação, que esse momento não se estenda muito, você não se desconecte das pessoas e da própria vida. Você continua vivo. Então, cuidado, olhe com cuidado o seu isolamento, seu afastamento das outras pessoas. Se isso acontece com você e você se isola por grandes períodos, grandes momentos, ou por um momento extensivo, que você, depois quando você volta, você quer só ficar com você, observa como você está, porque nesse momento é interessante se conectar com as pessoas e continuar vivendo. Você tá vivo, você tá viva. A pessoa que você ama foi dessa existência terrena. Mas onde quer que ela esteja, você ainda está aqui. E talvez você é a continuidade da vida dela, ou talvez você foi o amor dessa pessoa, mas você ainda continua aqui. E viver a sua vida da melhor forma é uma das formas de honrar a existência dessa pessoa e continuar compartilhando histórias do que você vivenciou com essa pessoa que você amou. Meu nome é Milena Paula, espero ter te ajudado aqui e compartilha comigo como é que você lida ou lidou com as suas perdas,
ou está lidando com um momento desafiante em que tem um ser amado que está partindo. Um beijo e até a próxima!